Vamos ver agora algumas alterações que aconteceram na Lei 2177 de 2005. Em vez de mexer no módulo que já estava pronto, com relação a mudar dentro dos módulos, eu resolvi gravar vídeos. Sempre que houver alterações na lei, você terá vídeos extra exatamente comentando essas alterações que houveram na lei. Tá? Eu vou deixar um PDF, tá? Com esta lei atualizado. Tá? Eu vou retirar o PDF com a lei antiga que se encontra lá. Eu vou tirar esse PDF, tá bom? E eu vou deixar para você um PDF atualizado com a lei, tá bom? Então vamos agora comentar algumas atualizações importantes para a nossa prova. Vamos a ela. A primeira a ser comentado é direitos e vantagens, tá certo? Então, veja só, o que são as vantagens? Vamos à lei, artigo 70 e artigo 71. São vantagens as gratificações e adicionais, abono familiar, auxílio reclusão, auxílio funeral e abono permanência. Então a grande novidade aí é exatamente o abono permanência, tá certo? Então o abono permanência é exatamente a novidade, é isso que eu quero comentar. Então olha só, nós temos um quadro que você já teve acesso, você já viu em outro momento do curso, onde eu faço um resumo das gratificações. O que são gratificações? Gratificação natalina, serviço extraordinário e produtividade. Essas são as gratificações. O que são adicionais? Tempo de serviço, insalubridade, periculosidade e penosidade e adicional noturno. Auxílio reclusão, auxílio funeral. Essas são as vantagens. E qual é a novidade que eu quero comentar com você? Exatamente o abono permanência. Tá certo? Então, este abono permanência é a novidade que eu quero comentar com você. Então, olha só o que diz a lei, o que é o abono permanência. O servidor que contribua para o regime próprio de previdência social do município de Ananindeua e que tenha completado ou venha a completar as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte em permanecer em atividade, poderá requerer o pagamento do abono permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária. Então, o que é o abono permanência? O abono permanência é quando você já cumpriu todos os requisitos para a sua aposentadoria, já está apto a se aposentar voluntariamente, tá certo? E a administração diz o seguinte, olha, eu sei que você já está apto para se aposentar, porém nós precisamos de você. Nós precisamos que você continue trabalhando. Aí você diz assim, legal, eu vou ficar trabalhando, mas o que eu ganho em contrapartida? E aí é que vem o abono permanência. E a administração diz o seguinte, olha, você todo mês, por exemplo, contribui 11% para a Previdência Social. Então vamos combinar uma coisa, tá? Você deixa de contribuir esses 11%. Ou seja, você continua trabalhando, tá certo? E você deixa de ser descontado esse valor para a Previdência. Então, esse é o abono permanência. É o valor equivalente à porcentagem da sua contribuição para a Previdência Social. Tá? Esse é que é o abono permanência. É esse que eu vim exatamente destacar, comentar com você. Mas tem uns detalhes. Vamos à lei. Vamos à lei. Olha só o que diz o artigo 98A. No 98A, ele fala exatamente isso que eu estou explicando, né? O que é o abono permanência e quanto é que vai ser esse abono permanência, 98A. Vamos a ele que eu penso que você já entendeu, tá certo? Então no 98A, parágrafo 3º e parágrafo 4º, ele diz que o abono permanência não dispensa o órgão ou ente público que se refere o parágrafo 1º a reter ou recolher Instituto de Previdência Social, município de Ananindeua, contribuição social do servidor. O pagamento do abono de permanência cessará na data da aposentadoria do servidor em quaisquer da sua modalidade. Então, significa o seguinte, né? Que quando você se contribui, e aí cessa esse abono permanência. Tá certo? Olha o que diz o 98B. Quem tem direito, essa parte que eu penso que é a parte importante para a nossa prova. Quem tem direito ao abono permanência? Olha só, o inciso 1 diz: os servidores que terão direito à aposentadoria voluntária, então quem pode
solicitar o abono permanência? Aquele que já tem direito ao abono voluntário, né, aposentadoria voluntária, com proventos integrais desde que cumpra os seguintes requisitos. Então vamos aos requisitos. Atenção para a prova. Tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 10 anos de efetivo exercício no serviço público, tá? Então você pode ter um outro cargo. Agora, no mesmo cargo tem que contar 5 anos, 10 anos de serviço público. Letra B. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Tá certo? Vamos ao inciso 2º. O servidor estava investido em cargo público efetivo até o dia 16 de dezembro de 98 e que tenha ainda conjuntamente as seguintes condições. Isso aqui, tá? Digamos, quando a lei entrou, então imagina que já existia algumas situações que eles tiveram de resolver da seguinte forma. Então ele diz o seguinte, olha, o servidor efetivo até 16 de novembro de 1998. Aí tem que satisfazer quais condições? Haver completado 53 anos de idade, se de sexo masculino, e 48 anos de idade, sexo feminino. Haver completado 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a concessão de aposentadoria e haver completado 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher. Certo? Tem um outro caso especial, o inciso 3º. O servidor que até 31 de dezembro de 2003 tenha cumprido todos os requisitos para obtenção de aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação, então, vigente, desde que conte com no mínimo 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos se homem. Tá certo? Então, olha só. Olha o que diz o parágrafo, o artigo 98C. O professor, atenção professor, esse aí é para você. O professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, terá o requisito de idade e tempo de contribuição reduzido em 5 anos nos casos do inciso 1º, letra B, 2º, letra C, o terceiro. Isso aqui é o seguinte, é uma regra, tá? Sempre há uma redução de 5 anos para professor e para professora, tá certo? Então há sempre uma redução de 5 anos, ok? São consideradas, vamos ao parágrafo único, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio e seus diversos níveis de modalidade, tá certo? Então, veja bem, eu vou voltar aqui exatamente para destacar o que eu penso que é importante para a nossa prova. O inciso 1º, 98B, inciso 1º, aonde ele diz, ele dá as regras para o abono permanência, né? As regras atuais do abono permanência. Então, eu quero que você dê uma olhada carinhosa nesse artigo 98B e o 98C, que fala exatamente dos professores, né? Que há uma redução de 5 anos para professor, tá certo? Então, abono permanência. Um outro detalhe, um outro item que eu quero falar com relação às atualizações são as licenças, tá certo? Em especial, a licença gestante, mãe adotiva de criança de até 6 anos de idade, que agora é 180 dias, tá certo? Mãe adotiva com mais de 6 anos, 60 dias, e a licença paternidade, que são 7 dias. Então, eu quis exatamente chamar a sua atenção com relação a essa licença, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a lei. Vamos à lei. Licença gestante, adotante e de licença paternidade. O artigo 134, vamos à lei. Será concedida a licença servidora gestante de 180 dias consecutivos sem prejuízo de remuneração, claro, tá? Ela sai por 180 dias e ela continua recebendo,
tá certo? A licença poderá iniciar-se a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto, tá certo? Então aí uma diferença, né, com relação ao início da licença. No caso de natimortum, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Então aí ela tem, no caso de natimortum, 30 dias. Tá certo? Depois de 30 dias ela vai e faz o exame, se for apta, ela volta. Se ainda não estiver em condições, e aí ela continua de licença. No caso do aborto, atestado por médico oficial, a servidora terá direito a um período de afastamento decorrente ao que for atestado por médico oficial, tá? Um aborto não provocado, tá certo? Então tem que deixar claro aí que é um aborto não provocado, ok? Bem, vamos lá, 135, 136. Para amamentar o próprio filho, na idade até 6 meses, a servidora vai ter 1 hora, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Tá? Então, durante o dia, ela vai ter 1 hora, que pode ser parcelado meia hora de manhã e meia hora à tarde. A servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança de até 6 anos de idade, será concedida 60 dias de licença remunerada para ajustamento de adotado ou tutelado ao seu novo lar. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 6 anos de idade, o prazo que trata este artigo será de 60 dias. Vamos lá, paternidade. Pelo nascimento ou adoção de filho, o servidor, o homem, né, terá a licença de 7 dias consecutivos, tá certo? Então aí eu precisava destacar exatamente essa mudança aqui, deixa eu voltar para a tabelinha, tá? Com relação, vamos lá, gestante, mãe adotante de criança de até 6 anos, 180 dias, mãe adotiva com mais de 6 anos, 60 dias, e a paternidade, 7 dias, tá certo? Então, são essas as novidades, as atualizações que eu precisava chamar a sua atenção, tá certo? E sempre que houver necessidade, você fica sempre de olho no site, sempre que houver uma necessidade de uma nova atualização, eu estarei colocando um vídeo novo com essas novas atualizações, tá certo? Então, até uma próxima oportunidade.